Deus, eu dou a sua atenção, prometo ser muito breve. A gente tem tempo. A narrativa tratada na carta do apóstolo João tem um teor um tanto quanto, de uma maneira muito proposital, diferente do evangelho que o mesmo escreveu. Este João é aquele que foi discípulo de Jesus, que era irmão de Tiago, que se tornou apóstolo de Cristo, que também foi pastor da igreja de Éfeso. É este João que escreve o Evangelho de João, a primeira e a segunda epístola de João. Depois ele escreve o livro do Apocalipse e, por último, ele finda escrevendo a terceira carta do apóstolo João, justamente nessa sequência que eu lhe disse: Evangelho de João, primeira carta, segunda carta, livro do Apocalipse e, por último, a terceira epístola. Ele escreve já farto de dias, já na sua velhice, porque João foi o único dentre os 12 apóstolos que tinha uma promessa de Jesus dizendo: você será o único que não sofrerá martírio, isto é, não irá morrer na mão dos homens, mas morrerá farto de dias. Aleluia. Em velhice. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E é um teor um tanto quanto diferente da narrativa do Evangelho. Dentre os 4 evangelhos, João ele é aquele que tem a visão mais avançada no que tange a divindade de Cristo. Para que você entenda, Mateus escreve acerca da pessoa de Jesus, tratando Jesus como rei, o rei dos judeus, que nasce numa manjedoura, que é visitado pelos 3 reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra. A narrativa de Mateus é tratar Jesus como o rei dos judeus. Diferente de Mateus, Marcos ele trata acerca da pessoa de Cristo como aquele que veio para servir a humanidade. É ele que narra aquela famosa entrada de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, em que Jesus, no Marcos capítulo número 11, Jesus entra dentro de Jerusalém montado num jumentinho. Essa é a narrativa de Marcos. Jesus veio para servir. Diferente de Mateus e de Marcos, Lucas traz uma narrativa acerca da pessoa de Cristo como um homem perfeito, um homem que administra muito bem todas as coisas, um homem perfeito. E você já percebe isso logo no começo, quando no capítulo número 5, que ele vai fazer os primeiros discípulos, chamar os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Jesus encontra alguns homens na beira do mar, vindo de uma pescaria frustrada, de uma noite inteira que eles não pegaram nada, e aí Jesus toma o barco de Pedro emprestado, que você tão bem como eu conhece, e Jesus diz para Pedro assim: afasta-te um pouco da terra. E o barco é tirado da ancoragem da terra e vai um pouco para dentro do mar, porque naquele tempo, irmão, para que você entenda, não tinha microfone, não tinha som, não tinha nenhum instrumento que pudesse alavancar a voz de Jesus. Então Jesus, como homem perfeito, segundo a narrativa de Lucas, toma o barco como púlpito, afasta da praia, e Jesus vai usar o vento das ondas para, enquanto ele prega, a sua voz alcance toda aquela multidão. Só sendo um homem perfeito como Jesus para ter essa ideia. Aleluia! Só sendo um homem divino como Jesus para saber usar o vento para que a sua mensagem chegue ao coração daqueles. Mas a narrativa de João é diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. João, ele narra o Cristo divino. E ele começa o capítulo 1 dizendo assim: no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne. Ele já apresenta a divindade de Jesus, que Jesus estava presente desde o princípio da criação. No capítulo número 2, ele narra Jesus em um casamento nas bodas de Caná da Galileia, e Jesus não deixa aquela festa acabar ali, e Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma a água em vinho. No capítulo número 3, Jesus ensina um doutor da lei que é necessário nascer de novo. No capítulo número 4, Jesus encontra alguém que para você era uma pecadora, mas para Jesus seria a missionária que iria ganhar Samaria para Jesus.
na beira do poço que era herança de Jacó. No capítulo número 5, ele encontra um homem que estava há 38 anos acamado, paralítico, em um tanque de Betesda. E Jesus se apresenta e diz: ainda queres ser curado? Aleluia. A divindade de Jesus é tão notória e revelada no Evangelho de João, que o homem tem 38 anos que está acamado à beira do tanque. E Jesus assumiu o ministério com 30. Jesus assumiu o ministério com quantos anos? 30. Isso quer dizer que quando Jesus nasceu, aquele homem já era paralítico. Ele já estava à beira do tanque. E todo judeu, uma vez por ano, na festa da Páscoa, tinha que subir para Jerusalém para a festa. E a entrada da porta do templo passava no tanque. Então Jesus todos os anos subia e passava pelo tanque e avistava aquele homem ali. Você vai lembrar que um dia Maria perdeu ele no templo, teve que procurar. Jesus sempre subia e passava por aquele caminho. Então Jesus sempre via aquele homem no tanque. Sempre. Quem mais queria curar aquele homem era Jesus. Só que a maioridade penal em Israel é diferente da nossa. Aqui a maioridade penal começa a partir dos 18. Lá começa a partir dos 30. Só toma alguma responsabilidade com 30. Então Jesus precisou esperar 30 anos. Diga pra quê? Pra quê? Para assumir o ministério. E aí com 30 anos ele é batizado por João Batista. Ele assume o ministério, ele vai para a sinagoga e ele diz assim: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me enviou para curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus tinha que subir para Jerusalém e passar pelo tanque de Betesda e olhar para aquele homem, e o texto diz, não sou eu, e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo. Diga por quê? Porque 30 anos subindo. Aleluia, glória. Oh, Espírito. Glória a Deus, aleluia. 30 anos vendo ele lá, 30 anos ele vendo ele lá. E Jesus dizendo assim: eu quero curar ele, mas ainda não é chegada a hora. Eu quero levantar ele dessa cama, mas ainda não é chegada a hora. Aí Jesus se apresenta e diz assim: ainda queres? Eu sei que você está nesse estado há muito tempo. Aleluia. Ainda queres ser curado? Quer, toma tua cama e anda. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 6, Jesus é o pão da vida. E ele diz: quem vier a mim eu mato a fome, mas quem crê eu mato a sede. Com muita autoridade, olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: nessa noite, diga, você veio. E só de vir, ele mata a fome. Mas a sede, ele só mata de quem crê. No capítulo 7, ele é o pregador do último dia da festa dos tabernáculos. E ele se levanta para pregar e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. Falava isso do Espírito Santo, que ainda não tinha sido enviado por ele não ter sido glorificado. No capítulo 8, ele era o único que tinha autoridade, era o único que não tinha culpa para condenar aquela pecadora, mas olhou para ela e disse: vai em paz e não peques mais. No capítulo 9, ele cospe no chão, faz lodo, e com lodo ele passa no rosto do moço que era cego de nascença e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. No capítulo número 10, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No capítulo de número 11, um amigo mais chegado dele, um amigo íntimo dele morre. Ele recebe a notícia e devolve com a seguinte resposta: manda dizer para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a glória da morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado nela, para que Deus seja glorificado nela. Ele se apresenta depois de 4 dias, chega diante da sepultura, ordena que tira a pedra e clama: Lázaro, vem para fora. Eu não sei se veio andando, se veio pulando, se veio correndo. Eu sei de uma coisa: aquele que estava enrolado em faixas, em 4 dias sepultado na sepultura, saiu a ouvir a voz daquele que chamava. Por quê? Porque a voz que chamou Lázaro para fora da sepultura é a
estava morto e fedendo há 4 dias, agora está vivo e assentado com ele na mesa. É só para quem é espiritual vai pegar isso aqui. Outrora estava morto, agora está na mesa. Outrora fedia, agora está na mesa. Outrora era desacreditado, mas agora está na mesa. Assim é a nossa vida. Outrora a gente estava morto em nossos pecados, fedia segundo as nossas concupiscências, mas ele nos fez nascer de novo, nos deu banho de sangue e hoje nós nos aceitaremos. No capítulo de número 13, ele toma uma bacia com água, ele cinge de uma toalha, coloca todo mundo sentado e diz: vou lavar os teus pés. Pedro olhou e disse assim: o Senhor não vai lavar. Ele disse assim: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo no meu reino. Aí Pedro olhou e disse assim: então não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Jesus falou assim: a cabeça não precisa lavar, Pedro, porque eu sou o cabeça da igreja, eu estou limpo. Glória! Vós já estáis limpo pela palavra. No capítulo de número 14, ele faz a promessa do Espírito Santo dizendo: eu vou subir e eu vou rogar ao Pai para que ele vos envie outro consolador. Este outro consolador vem do termo grego aio, que quer dizer semelhante, igual. Ele está dizendo assim: ele será igual a mim. Se eu curo, ele também vai curar. Se eu liberto, ele também vai libertar. Se eu salvo, ele também vai salvar. Ele será semelhante a mim. No capítulo número 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, sois os galhos. Todo galho que estiver ligado a mim, o Pai limpa e ele vai dar fruto. Mas aquele que não estiver ligado a mim, o Pai corta e lança no fogo. Aleluia! No capítulo de número 16 ele explica a missão do Espírito Santo, dizendo: quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará através de vós, disse Jesus. No capítulo número 17, ele sentindo agonia, ele antecede, ele ora pelos discípulos, dizendo: Pai, peço que não os tire do mundo ainda, mas que vos dê a minha alegria completa no mundo, para que eles vivam neste mundo, sabendo que desse mundo eles não são. Eles são peregrinos em terra estranha. Você pode erguer as suas mãos e glorificar a Jesus por isso? Deste mundo eles não são. Eles são peregrinos em uma terra estranha. No capítulo de número 18 ele é preso. No capítulo número 19, como ovelha muda, ele é levado ao matador, ele é crucificado e morto. Mas no capítulo de número 20, no terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Foi assunto ao céu e está à destra da majestade, com a promessa de que em breve há de vir buscar a sua igreja. Só quem acredita nisso, glorifica o nome. No mesmo capítulo número 20, ele aparece como jardineiro para Maria Madalena, para trazer uma mensagem para ela, dizendo: eu sou o jardineiro que vai restaurar o jardim que o diabo achou que tinha destruído na sua. No capítulo de número 21, ele aparece de novo na beira do mar para uns pescadores frustrados. Ele tem pão e ele tem peixe na brasa. Ele os convida para jantar. E ele levanta o primeiro pastor da igreja primitiva, dizendo: se tu me amas, apacenta-me. Tem gente que gosta de lembrar do Pedro que negou. Tem gente que gosta de lembrar do Pedro que negou Jesus 3 vezes. Eu prefiro me lembrar, me recordar do primeiro pastor que Jesus levantou e que na primeira mensagem, no primeiro sermão, ganhou 3.000 almas. Te simplifiquei todo o evangelho de novo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é a narrativa do evangelho. Só que para a gente encerrar, a narrativa da epístola é diferente da narrativa do evangelho. Pergunte por quê? Por quê? Porque quando ele escreve o evangelho, ele é um discípulo. Ele é um apóstolo de Jesus. Só que quando ele começa a escrever as cartas, ele já não é mais só um apóstolo, ele é pastor da igreja de Éfeso. Aleluia! Aleluia! Glória! E a linguagem de um evangelista
da linguagem do pastor. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. A linguagem do evangelista é diferente da linguagem daquele que pastoreia. Então, quando ele assume trazendo uma mensagem. Ele assume trazendo uma mensagem. Pergunte qual bem forte que eu estou doido para te dizer. Qual? Esta é a mensagem que dele temos ouvido e dele nós vamos proclamar: que Deus é luz. Aleluia. E nele não há trevas. Aleluia. Eu vou na mesma vibe do que o Espírito Santo já tem falado durante todo este culto. Deus é luz, irmão. E nele não há trevas. Aleluia. Glória. Então não dá para ficar maquiando as coisas diante de Deus, irmão. Diante de Deus você tem que lavar a roupa suja. Diante de Deus você tem que tratar as coisas claras, a panos limpos. Você tem que confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A narrativa da primeira epístola de João é essa: Deus é luz. Segundo, precisamos ter comunhão com Ele. Aleluia. Só que o pecado faz divisão entre Deus e os homens, entre o homem e Deus. Aleluia. Deus é luz e nele não há trevas. Aleluia. Está escrito que diante dele não há máscaras e nem sombras de variações. E eu entendo porque que João chegou à conclusão de que Deus é luz. É porque ele estava presente no dia 7 do Monte da Transfiguração, onde estava. Jesus sobe, deixa alguns discípulos embaixo, sobe com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João sobe no Monte da Transfiguração. Lá o texto diz que aparece Moisés e Elias. Eles começam a falar acerca das coisas do reino. O texto diz que o semblante de Jesus transfigurou em glória. Aleluia. João viu a luz. Aleluia. Deus. Aleluia. Ele está dizendo: eu vi a luz, Deus é luz. É por isso que quando ele começa o capítulo 1 do livro do Apocalipse, ele diz assim: eu sou o vosso companheiro na aflição e no reino, porque ele sabe que ele está vivendo um momento de aflição, mas ele sabe que depois da aflição tem um reino de luz. Ele está dizendo: eu vi na face dele a luz. Deus é luz. Esta é a mensagem que dele temos ouvido, e esta é a mensagem que por ele vamos pregar. Deus é luz e nele não há trevas. É necessário andar na luz. Se dissermos que não temos pecados, essa é a conclusão do texto. Se dissermos que não temos pecados, mentimos e enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ora, como pode a palavra dele está em mim e eu andar em trevas, sendo que o salmista diz que ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta será a mensagem da igreja, sem arrodeio, sem fazer
fazer as obras do diabo, para tirar aquele que está em trevas e trazer para a maravilhosa. Oh, glória! Santo nome, Jesus. Oh, glória a Deus! Pois é. Meus amigos, Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. é necessário que tenhamos comunhão com Ele. E não dá para ter comunhão com Ele andando nas trevas. Não dá para ter comunhão com Ele andando nas trevas. Para você que ama andar na luz, para você que ama a palavra, eu tenho um texto para te dizer. Diga, fala. E há de ser que o mesmo Senhor descerá do céu como a laredo, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. E depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Porque na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados em glória, em luz. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque convém que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E naquele dia alguém há de perguntar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o aguilhão? E a resposta de Cristo será: o aguilhão da morte é o pecado, a força contra o pecado é a lei, mas graças a Deus que já nos deu a vitória Espírito Santo, aleluia! por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga isso. Diga forte, isso. É para quem anda na luz. É para quem anda na luz. Diga assim comigo assim: mas você que gosta de andar em trevas, Você que gosta de andar em trevas, diga para ele assim, Tessalonicenses capítulo 5. Diga, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porque no dia da ira do Senhor, da vingança do Senhor, o dia do juízo do Senhor, virá como ladrão de noite. Oh, glórias. E vos pegará de surpresa. Já viu o ladrão avisar que vem, irmão? A analogia: virá como um ladrão e vos pegará desprevenido. Diga: como me previno? como previno. Andando na luz. Aleluia! Deus os Oh, abençoe. glória! Glória a Deus. Glória a Deus! Gostaria de estar convidando os irmãos para se colocarem de pé. O nosso